Saudações a todos e a todas. Hoje o nosso assunto é sobre célula e como a célula funciona por dentro. Então nós temos aqui uma imagem, né? Não é uma melancia gorda, 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 mas essa estrutura em verde representa então a nossa célula. No caso seria um leucócito, um glóbulo branco. E aquele milhozinho ali amarelo representaria uma bactéria. Então, como que uma célula de defesa ela faria para poder eliminar essa bactéria? Muito bem. Então, a célula seria como se fosse uma fábrica cheia de departamentos, a célula eucariótica. E o funcionamento dela dependeria desses departamentos que a gente normalmente chama de organelas. Então, a célula eucariótica ela é cheia de pequenas organelas no seu citoplasma. As reações químicas de cada departamento desta fábrica, de cada organela, ocorre sem interferir nas demais organelas. Cada organela ela desempenha o seu papel, né, para que essa partícula, ao entrar dentro da célula, essa partícula seja eliminada. Então, primeiro, tem que acontecer um processo chamado endocitose. A partícula tem que se grudar na membrana plasmática e, a partir daí, a membrana vai colocar, então, essa partícula para dentro da célula. Esse processo de entrada de partículas na célula depende de energia. Então, você pode perceber que a mitocôndria, ela se aproximou ali, ela está doando ATP para que a membrana, então, ela possa se modificar e capturar esta partícula. O trabalho da membrana é funcionar como se fosse uma portaria, selecionando o que entra e o que sai de dentro da célula. Vocês podem notar que a membrana também, ela não é só uma portaria, mas aquelas duas pintinhas vermelhas ali na membrana seriam substâncias químicas que vão se comunicar com o núcleo, seria uma sinalização química. Então, essas substâncias vão começar a se movimentar na direção do núcleo, enquanto isso, né, o endossomo, que é aquela bolsa lá em cima que contém a partícula, ela vai ficar esperando o seu processamento. Essa sinalização química, ela vai na direção do núcleo até chegar lá dentro, onde ela vai entrar em contato com o material genético da célula. Os sinais químicos, quando se ligam no DNA da célula, na verdade, eles estão ativando um gene. Um gene seria uma receita para fabricar uma proteína, que no caso aqui vai ser uma proteína, né, de uma enzima digestória, para digerir aquela bactéria que entrou dentro da célula. O núcleo é como se fosse o diretor desta fábrica que é a célula. Então, uma vez que é ativado um gene, uma receita, o núcleo vai mandar uma ordem para o citoplasma. Essa fitinha vermelha que você vê saindo daí do núcleo é o que a gente chama de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é uma mensagem que o núcleo manda para o citoplasma dizendo, olha, eu quero que seja produzido uma proteína digestória desse jeito ou daquele jeito. O RNA mensageiro ele vai sendo produzido e, conforme ele é produzido, ele vai se encaminhando, então, ao citoplasma, onde ele vai procurar o ribossomo, que seria a máquina produtora que vai ler esta receita. Essa sinalização química ela vai durar o tempo que a célula necessita para que seja produzido uma determinada proteína. No caso, você pode perceber que o sinal químico está sumindo. Conforme ele some, o núcleo para de produzir RNA mensageiro.
O RNA mensageiro ele pode ser produzido em partes, depois ele se juntar, ele se montar formando uma única receita. E nesse caso, ele saindo do núcleo, ele vai se ligando então aos ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático granuloso. Podemos ver então que o RNA mensageiro já está praticamente todo pronto, então ele vai agora aderir, né, aos ribossomos e os ribossomos vão começar então a leitura. Mais uma vez, a gente nota a mitocôndria se aproximando, porque esse processo depende de ATP para ele ocorrer. Pronto, agora nós temos tudo o que é necessário. Nós temos a receita, temos a máquina produtora, temos a energia, tem os ingredientes, então começa o processo de tradução, que nada mais é do que a produção de proteínas. Então, os ribossomos vão começar a traduzir a receita do RNA mensageiro. A partir dessa tradução, serão montadas, então, as proteínas precursoras da enzima, que, no caso, né, está sendo representado aqui em pontinhos verdes. Cada vez mais, essas proteínas sendo produzidas, elas vão sendo, então, acumuladas dentro do retículo endoplasmático. O retículo realiza uma de suas tarefas, que é transportar essas proteínas, e começa então a embalar essas proteínas numa vesícula, que nada mais é do que uma bolsa cheia de proteínas que serão transportadas. Notem que o RNA mensageiro ele vai ser inativado, uma vez que essa proteína não seja mais necessária, né? E a vesícula com a proteína precursora vai ficando cada vez maior. Normalmente, o retículo endoplasmático ele faz o transporte só por dentro de suas cisternas, tá? Mas ele também pode formar vesículas. As proteínas, uma vez prontas, elas já podem, então, ser encaminhadas ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é uma organela formada como se fossem várias mochilas empilhadas umas sobre as outras. Uma vez que as vesículas elas despejam a proteína precursora dentro do complexo de Golgi, o Golgi recebe essas proteínas e também é capaz de realizar reações químicas de transformação dessas proteínas precursoras. As bolsas do Golgi se enchem, as enzimas que estão ali dentro, então começam a promover a transformação da proteína precursora. A transformação química aqui a gente representou, então, pela mudança de cor. Por cada bolsa do complexo de Golgi em que a proteína vai circular, ela vai então passar por um tipo de transformação química diferente. Note que, apesar de parecer que as bolsas do Golgi são independentes, na verdade elas têm um tipo de comunicação, né? Então, pequenas vesículas saem de uma bolsa, se comunicam com outra, ou pode haver uma comunicação direta também. Novas transformações químicas irão ocorrer, então, e de etapa em etapa, nós estamos, então, cada vez mais perto da formação da enzima digestória que vai formar o lisossomo. O processo prossegue até chegar na última bolsa, onde as últimas reações químicas vão acontecer para formar, então, a enzima digestória. A enzima ela tem que ser ativada, transformada aos poucos, porque se ela estiver ativa desde o começo, corre o risco da enzima digestória digerir, então, a própria célula. É claro que essas bolsas, essas membranas, têm moléculas protetoras. Note que começa a se formar uma vesícula que vai dar origem ao lisossomo. O processo continua
né, formando o lisossomo. A enzima digestória passa por uma última transformação e passa a ser, então, uma enzima ativa. O lisossomo pronto, então, se desprende do complexo de Golgi e segue seu caminho na direção do endossomo. Ocorre a fusão do lisossomo com o endossomo e as enzimas são despejadas dentro do endossomo. As enzimas digestórias passam, então, a agir no processo digestório. Após a digestão, o que é possível de se absorver será absorvido, o que não for será eliminado. Antes da eliminação, as enzimas digestórias devem ser inativadas para que ocorra o processo de exocitose. A exocitose é um processo ativo, então a mitocôndria tem que doar energia para que as membranas da vesícula e a membrana plasmática se fundam. A exocitose basicamente é a abertura da membrana para que esse resíduo possa ser jogado para fora, como vocês estão vendo no esquema. Terminado o processo, a gente percebe o quanto que a membrana, o citoplasma, o núcleo de uma célula tem de comunicação química entre eles. Aliás, é uma comunicação esplêndida. A ciência é fascinante e a célula agradece. Muito obrigado, até a próxima.